Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Espaço Lugar Nenhum. Você já conhece aqui e você sabe que pode ficar à vontade. Para quem está começando a ouvir esse espaço pela primeira vez por esse episódio, esse aqui é o Lugar Nenhum, o espaço que foi pensado para a gente conseguir elaborar aquilo que a gente não consegue nomear. Estamos no 11º episódio da primeira temporada, episódio número 11, gente, famoso número 11 da primeira temporada. E a temporada inteira a gente está falando sobre identidade. E a gente já falou sobre diversas nuances de identidade até aqui. E hoje o nosso papo vai ser o vazio que fica entre uma identidade e a outra. Quando a gente está no processo de mudança, a gente não tem certeza de quem a gente é e a gente também não tem certeza de quem a gente está se tornando. Então fica ali um vão entre o trem e a plataforma e fica um pouco difícil de elaborar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa área cinza, essa área estranha, que é o entre identidades. Eu já não quero ser aquilo que fui, mas eu ainda não sei o que é que eu quero ser ou o que eu estou me tornando. Eu sei o que eu quero construir, mas a partir daí tem muita coisa para acontecer. Eu trouxe algumas coisas para a gente discorrer um pouquinho hoje. E neste frio gostoso de São Paulo, eu tive que abandonar os meus lookinhos e vim de moletom, gente. Então, peço que me desculpem aqui a caracterização não muito com a cara dos episódios anteriores, mas tá um frio, gente. Um frio aqui nessa gravação. Então, hoje a gente tá de moletomzinho. E eu vou falar um pouquinho agora sobre os pontos, né? O que é o raio da identidade? Quando a gente fala de identidade, o que vem na sua cabeça? Existem diversas formas de você nomear o que de fato é identidade, mas eu resolvi trazer alguns recortes aqui, baseados em falas de pessoas que estudaram muito para discorrer sobre esse assunto, que foi de onde eu bebi, das fontes que eu bebi para discorrer desses episódios que a gente está tratando, ok? Bora lá. Vou ler algumas coisas aqui para vocês, mas eu vou precisar ler essas coisas para embasar os nossos papos, tanto os que já se passaram quanto os papos que nós vamos ter daqui para frente. Primeiro ponto, o que é a identidade? A palavra identidade tem origem no latim, identitas, derivada de idem, que significa o mesmo. De forma geral, refere-se ao conjunto de características que tornam uma pessoa única e, ao mesmo tempo, permitem reconhecer certa continuidade ao longo da vida. Embora seja um termo amplamente utilizado, seu significado varia de acordo com a área de conhecimento. Eu separei algumas e vamos começar pela área da psicanálise, né? Então, identidade na psicanálise, o conceito. Na psicanálise clássica do Freud, o termo central não é exatamente identidade, mas sim identificação. A identificação é um processo inconsciente pelo qual uma pessoa incorpora aspectos, características ou modos de ser de outras pessoas importantes em sua vida. Por meio de processos, o sujeito assimila traços de pais ou de cuidadores, interioriza valores culturais e sociais, constrói formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo, desenvolve sua subjetividade a partir do encontro com o outro. Para a psicanálise, não existe uma essência fixa ou uma identidade pronta. O sujeito está em constante construção, atravessado por múltiplas identificações, desejos e conflitos do consciente e do inconsciente. Já num outro ponto, eu trouxe aqui o recorte de Erikson. O Erik Erikson foi um psicanalista que já discutiu um pouco mais e popularizou o termo identidade do ego. Para Erikson, a identidade é o senso de continuidade e coerência sobre quem somos ou o que acreditamos e a qual lugar ocupamos no mundo. Essa construção envolve valores, crenças, objetivos de vida, papéis sociais, sentimentos de pertencimento. A adolescência é considerada a fase mais importante desse processo, pois é nesse período que o indivíduo precisa integrar sua história infantil às novas demandas sociais e pessoais. Quando essa integração não acontece de forma satisfatória, surge aquilo que Erikson chamou de crise de identidade ou confusão de papéis. Já num outro recorte, a gente vai falar sobre identidade dentro da sociologia. Para sociólogos como
Bauman, a identidade está profundamente ligada ao pertencimento. Ela é construída a partir de grupos sociais, cultura, religião, profissão, comunidades e relações. Na contemporaneidade, Bauman argumentava que vivemos em uma sociedade marcada pela fluidez. Por isso, as identidades tornam-se mais instáveis, mutáveis e, ao mesmo tempo, permanentes do que em épocas anteriores. Já a identidade pelo âmbito da filosofia. O filósofo Paul propôs uma distinção importante entre dois aspectos da identidade. Mesmidade, idem, refere-se ao pertencimento relativamente constante ao longo do tempo, como características físicas, traços mais estáveis de personalidade, aspectos reconhecíveis de uma pessoa. E a outra é a ipseidade, ipse, refere-se à identidade reflexiva e subjetiva, a forma como nos compreendemos, as narrativas que construímos sobre a nossa própria história, a nossa própria vida, as transformações que acontecem na relação com os outros e com o mundo. A identidade não é apenas aquilo que permanece, mas também aquilo que transforma. Em síntese, a identidade pode ser compreendida como uma construção contínua entre permanência e mudança. Para Freud, ela emerge das identificações inconscientes. Para Erikson, é o senso de coerência sobre quem somos. Para a sociologia, está ligada ao pertencimento social. Para Ricoeur, é o equilíbrio entre aquilo que permanece e aquilo que se transforma. E agora, eu trouxe aqui 2 recortes que a gente vai descer um pouquinho de camada e falar sobre identidade dentro do feminino. E eu trouxe uma fala da... Simone de Beauvoir e outra da Audre Lorde. Simone de Beauvoir dizia: não se nasce mulher, torna-se mulher. Já Audre foi longe ao dizer: se eu não definisse a mim mesma, seria consumida pelas fantasias dos outros. Aqui, a gente vê que identidade, ela tem muitas variações, mas tem um ponto de convergência entre todos os pontos de vista, que é a identidade é uma construção feita através dos recortes daquilo que a gente vive, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente observa, daquilo que a gente ouve. Logo, ninguém nasce com uma identidade pronta, a gente constrói a identidade no decorrer das nossas vidas. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre essas lacunas, porque enquanto eu não sei o que sou e não sei o que estou me tornando, o que de fato eu sou? É aí que entra o ponto de ação, é aí que entra o você fazer, é aí que entra o você deixar de ser letárgico e esperar a vida te definir, a vida te colocar em algum lugar, e você ocupar um lugar que você entende que faz sentido. Para isso, é você se conhecer, é você se ouvir, é você se observar. Existe todo um processo de se acolher para depois você conseguir se identificar. E até para transmutar a identidade, você precisa se acolher. Para as mulheres, por exemplo, vou colocar casamento. Pronto, vou sair do âmbito de maternidade, vou colocar o âmbito de casamento. Quando você é solteira, você é uma pessoa. Quando você se casa, você se torna outra pessoa. E não é por uma questão social, uma questão de religião. Aqui eu tô falando de uma vivência pessoal, beleza? Como eu não trago ferramenta pronta, como eu já falei em todos os episódios, mas eu acredito que é muito importante que eu repita, eu não trago ferramenta pronta, eu não trago receita de bolo, eu não tenho como viver a sua vida por você. Eu trago as minhas vivências e as minhas observações e conversas e estudos com outras pessoas. Enfim, eu faço um apanhado de um monte de coisas para conseguir discorrer desse assunto aqui com você, não para te trazer uma solução de como melhorar X coisa, mas para te trazer ferramentas para que você consiga trabalhar em cima disso e a partir daí você achar qual é a cadência correta para sua vida. Entendeu? Então vamos colocar aqui casamento. Quando a gente se casa, a gente acaba se tornando outra pessoa. Não por uma questão social ou de religião, como eu estava falando, mas por uma questão de convivência mesmo. Quando você começa a conviver muito com outras pessoas, você acaba absorvendo coisas dessa pessoa. E você quer ver uma coisa batata, é casamento. Conversa com um casal que está casado há muito tempo. Ou repara naquela sua amiga ou aquele seu amigo que se casou e que você conheceu antes dele se casar. Ele adotou diversas características do par dele. E a mesma coisa aconteceu com o par dele que adotou características dele.
Nós somos seres sociais, nós somos seres de repetição, nós somos seres que neurologicamente a gente observa o outro e replica de forma inconsciente o que o outro faz. Por isso que é tão importante a gente mapear aonde a gente vai, com quem a gente vai e o que a gente faz. É muito difícil fazer exercício, até você andar com uma pessoa que se exercita todo dia. É muito difícil você ler um livro, até você andar com uma galera que lê todo dia. Por quê? Porque aquilo vai começando a permear o seu ser e você, quando menos esperar, vai estar praticando também coisas que você achava que eram impossíveis, porque o seu cérebro conseguiu entender aquilo de uma maneira diferente e trazer para a realidade dele. E é ali que está a brincadeira do entre versões. Já que eu não sei o que eu sou, não sei o que eu quero fazer, não sei para onde estou indo, mas tenho certeza que o que eu sou hoje eu já não estou feliz, o primeiro ponto que eu preciso colocar é o que eu quero mudar. E é impossível, dentro da vida que você vive, você não ter uma perspectiva. É impossível. Você vive a sua vida todo santo dia desde que você nasceu. Então você sabe coisas que são boas e coisas que são ruins para você. Você pode ter calado essas vozes dentro de você e ter absorvido as vozes externas que falam para você o que você tem que fazer, o que você tem que comer, como você tem que se comportar. Mas no fundo, todo mundo tem aquilo que lhe faz bem, aquilo que sabe que, cara, isso me nutre, isso me deixa melhor. Basta você começar a entender esses pontos e aplicar isso dentro de uma realidade, porque não adianta também você escutar uma voz dentro de você aqui falando que seria maravilhoso se eu fosse trilionário. Seria maravilhoso para muitas pessoas, mas dentro do sistema que nós vivemos, é possível você virar trilionário do dia para a noite? Não. Então vamos trabalhar ali com coisas que são mais palpáveis, que é um outro ponto também. Trabalhar com realidades praticáveis. Isso não quer dizer que você não deva sonhar. O primeiro passo para você conseguir qualquer coisa na sua vida é você sonhar. Nós somos seres imaginativos. Qualquer coisa que a gente imagine, a gente tem condições de fazer. E isso nos diferencia das outras espécies, a criatividade. Nós somos a única espécie que consegue imaginar uma coisa e tirar essa coisa da cabeça e transformar ela em algo, seja palpável, seja um caminho, seja uma vivência. Nós somos os únicos seres que fazemos isso. Então vamos fazer isso com maestria, vamos fazer isso direitinho. Primeiro ponto, então, é entender se eu realmente não estou feliz com a vida que eu estou levando. Show. Não estou mais cabendo nesse espaço que estou. Maravilha, preciso sair. Para onde eu vou? Não sei. O que eu faço nesse intervalo de tempo até eu achar um caminho? Vou me munir de ferramentas para o caminho que eu quero traçar. Para onde eu vou? Para tal lugar. E para percorrer esse caminho, o que eu vou precisar disso? E assim você vai montando esse quebra-cabeças chamado vida. Não vem pronto, não tem manual, não dá para fazer teste, o ChatGPT não vai te trazer essa resposta. Não adianta você desabafar com o Claude, com sei lá quem, que é inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela foi feita para te validar. A inteligência artificial ela foi feita para dizer que qualquer coisa que você disser é uma ideia brilhante. E isso é um perigo, porque vai te deixar dentro da sua própria bolha. E dentro da sua bolha não existem as interferências do mundo exterior. E aí você vai e faz um puta plano lindo para você ser assim, ser assado, conquistar aquilo e ter aquilo outro. Só que tem um fator chamado mundo real para interferir. Então, se você fica num mundo de fantasia, imaginando coisas que estão muito além daquilo que você pode alcançar, o que você vai conseguir nesse momento é frustração, ansiedade, úlcera, depressão. É isso que você quer para você? Você não muda pensando diferente, você muda fazendo diferente. Pensar é muito prático. Eu consigo pensar aquilo que eu quiser, agora executar já são outros 500. Então, trazendo aqui para uma realidade praticável. Eu não estou mais feliz com a minha vida, eu não estou feliz com alguma coisa, eu quero mudar, eu não gosto mais da versão de mim que eu habito e eu preciso transformar isso daqui. Você vai mentir até ser verdade, não para o mundo, mas para você mesmo. Você vai começar a praticar coisas que não são confortáveis para você. Quer um exemplo? Um exemplo. Quer um exemplo prático? Você dizer não. É uma bosta ter que dizer não para as pessoas quando você foi criado dentro de um sistema que o sim te abria portas,
que o dizer sim para todo mundo era o correto. Afinal, nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Nós estamos aqui para nos ajudarmos, para trabalharmos em grupo, né? Mas até um certo ponto. Porque se eu, como unidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, nem eu me suporto, por que cargas d'água eu vou levar a unidade que sou, que não suporto, para um grupo, para esse grupo também não me suportar? E ainda por cima validar que eu sou um cocô de ser humano. Então, antes de você buscar um grupo, você tem que começar a escutar você mesmo. Você vai escutar muita gente falando outras formas de autoconhecimento, outras formas de busca de saúde mental, e tá tudo bem. Como eu coloquei aqui diversas vezes, se você assistir esse canal, você vai entender. Não existe um método certo, não existe uma maneira correta, não tem uma verdade escrita na pedra, porque somos pessoas únicas, com histórias, vivências, recortes únicos. Então, o que funciona para mim não funciona para o derredor. Mas uma coisa é certa: ninguém que sozinho não se suporta vai conseguir melhorar em grupo. Eu, pelo menos, nunca consegui ver. Se você conhece um caso onde a pessoa era intragável, mas depois que ela começou a conviver com outras pessoas, se espelhou nessas outras pessoas, ela conseguiu mudar ali por osmose, pode comentar aí na onde você estiver assistindo, porque eu acho esses casos fascinantes. Eu, particularmente, nunca vivi na minha vida. Eu já vi o contrário. Um puta grupo bacana abraçar uma pessoa cagada das ideias e essa pessoa cagada das ideias cagar o grupo. Porque a gente é catastrofista, a gente gosta de se juntar para falar mal, a gente gosta de se juntar para lamuriar, a gente gosta de se juntar para reclamar. É prático. Quando eu reclamo, quando eu clamo por aquilo que eu não gosto, eu levanto uma bandeira e todo mundo se identifica. Mas e a solução para esse caralho? Qual é a solução? Porque reclamar é uma delícia, mas e resolver? Ou eu vou ficar vivendo essa consumição o resto da minha vida? Então, você habitar um ser que te é estranho, até que isso se torne fluido, é uma boa prática. É o fingir até ser. Então, eu vou dizer não para algumas situações, mesmo que isso me corroa por dentro, mesmo que isso parta o meu coração, mesmo que isso acabe com a minha sanidade mental, mas eu vou precisar. Para a gente conseguir mudar padrões de comportamento, porque tudo isso são padrões de comportamento. Você ser uma pessoa permissiva, você dizer sim para todo mundo, você se anular para poder dar aos outros a oportunidade de ter um ponto ali de vivência, você validar a história do outro enquanto a sua história fica esperando, você aguar a plantinha do vizinho enquanto a sua está morrendo de sede. Tudo isso é algo que está introjetado na gente. E a gente conseguir tirar isso e trabalhar outras maneiras de viver nesse mundo é muito difícil, porque a gente tem toda uma construção social que mostra pra gente que é errado, principalmente se você for mulher. Se você for mulher, você tem que ser doce, você tem que ser feminina, você tem que sentar da forma correta, falar da forma correta, não pode ter tatuagem, não pode ter cabelo colorido. Tem várias regrinhas sociais que te encaixam em lugares. E às vezes as pessoas elas até acham que elas estão te fazendo um favor em falar assim pra você: ai, muda a cor do cabelo. A empresa não gosta muito de cabelo colorido. Ai, não usa essas camisetas estranhas, não. Interessante, eu fui contratado pelo o que eu posso oferecer para a instituição, mas o que você projeta em mim reflete na instituição e automaticamente no meu trabalho. Então, existe toda uma camada que a gente precisa entender para que daí a gente consiga de fato construir as nossas identidades. Como foi falado anteriormente, não temos uma só. Não dá para a gente ser a mesma pessoa em todos os ambientes, até porque acabamos de falar, o dizer não. Vão ter ambientes que vai ter ali de você 5, 10, 15% do seu potencial. E já outros ambientes vão ter 100% do seu potencial. Porque você sabe aonde você pode colocar energia e aonde não vale a pena você colocar energia. Você sabe aonde você tem que dedicar tempo e aonde você vai perder tempo. Mas é aquilo que a gente está conversando desde o começo dessa temporada. Para você conseguir mapear tudo isso e viver essas coisas com mais sossego dentro da sua mente, você vai precisar parar e começar a conversar com você mesmo para você se conhecer. E a partir daí entender
em quais ambientes, quais identidades você vai precisar acionar para que a sua saúde mental e a sua evolução pessoal continuem caminhando. E mais um exemplo que eu vou trazer aqui, que eu acho que vai ser assim para fechar esse bloquinho aqui. Quem não conhece a palavra adicto, eu vou explicar. O adicto é uma pessoa que em algum momento da vida fez utilização de substâncias ilícitas e está tentando ali parar com esta vida, ou está parando com esta vida, ou parou com esta vida. Quando você passa por esse momento, você se torna um adicto, porque você já experimentou a substância. Se você estiver num ambiente que te traga vontade, que te induza a, você vai fazer a prática. Então, o adicto, a primeira coisa que ele aprende quando ele começa a se limpar é mudança de padrões. Eu não posso ir nos mesmos lugares que eu ia, eu não posso falar com as mesmas pessoas que eu falava, eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia, porque neurologicamente o seu cérebro cria caminhos, conexões e ativa a recompensa. Então, aquela coisa ruim, que você sabe que é ruim, mas que dá um negocinho legal no final, o seu cérebro sempre vai te puxar para fazer isso. E isso vem para a vida também. Eu coloquei aqui a questão do adicto, porque eu acho que é muito fácil de ilustrar. Uma pessoa adicta, ela muda completamente o estilo de vida dela para ela conseguir habitar um ser que ela não é. Porque ela está acostumada a ser aquela pessoa que fazia a utilização de X coisa. E aí, quando ela entende que aquilo não é mais para ela, que aquilo tá fazendo mal para ela, que aquilo tá matando ela e ela precisa sair, não é uma virada de chave, não é um piscar de olhos. Ela fala, que delícia, me livrei de tudo isso, não uso mais. Não, é um trabalho contínuo pro resto da vida. Tanto que a gente tem aí até a galera que faz os acompanhamentos, tem os padrinhos para dar aquele suporte, narcóticos, alcoólatras, tem ali as moedinhas, conforme você faz um mês, um ano, você vai ganhando. Porque a gente trabalha através de recompensa, a gente precisa de suporte e a gente precisa mapear quais são os nossos pontos fracos para a gente conseguir sanar esses caras e evitar gatilhar determinadas situações para que nós não venhamos a repetir aquilo que a gente está tentando deixar de fazer. Entendeu agora? Não é fácil, não é prático, não é bonito e não é leve. Quem te vende que construir um novo ser, que ser alguém melhor, não é, gente. Essa coisa aí de é lindo, mas na prática e no mundo moderno que nós habitamos não cabe. Tem que ser um movimento brusco. Você tem que entender o que você tem que fazer. Porque pensamento sem ação é só ideia. E aqui eu vou deixar uma pergunta para você pensar com calma e com sossego. Se ninguém se decepcionasse com você, quais escolhas você faria diferente na sua vida hoje? E é isso, galera. Chegamos ao bloco final. Para quem curtiu esse bate-papo, para quem está curtindo estar nesse espaço aqui, a conversa continua em outros lugares. Eu tenho outras redes que eu alimento com um pouco mais de frequência. Então, nós temos o Instagram, o TikTok, que vocês pesquisam lá, Aquela Dai, vocês vão me achar, cabelinho roxinho, Aquela Dai. E o podcast vocês encontram no Spotify, no YouTube e no Substack. Só procurar por Lugar Nenhum ou Aquela Dai no Substack também vocês vão conseguir achar. Lá no Substack, além dos episódios, eu também coloco alguns artigos, algumas coisas de reflexivas, para ajudar no dia a dia, para você que gosta de ler, para quem é da época ali do Tumblr. Quem gosta de Tumblr, é uma vibe bem Tumblr. Eu convido vocês a conhecerem. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Chegamos ao episódio 11 com o seu apoio. Eu tô muito feliz. Obrigada de verdade. Até o próximo. E aí, bebês! Bem-vindos à Sala dos Fundos. Nossa. Deixa eu ver o horário, porque eu tenho que buscar a amiga de vocês já já. Amiga de vocês, para quem ainda não conhece, para quem tá chegando agora na Sala dos Fundos, seja muito bem-vinda. Esse daqui é um espaço, sim, aqui só pros pros VIPs, pra galera que fica para além do episódio. E aqui eu bato um papo sobre muitas coisas e trago novidades que estão acontecendo. E eu tinha prometido trazer novidades sobre o que vai acontecer entre as temporadas do podcast no episódio 11, então vamos lá. Para quem não está entendendo muita coisa, vamos por partes. O podcast, ele é dividido por temporadas. Nós estamos trabalhando hoje a primeira temporada. Esse é o episódio 11. Logo, só faltam 2 episódios para o fim da temporada. Na minha cabecinha, tava tudo certo, gente. Uma temporada, aí um descanso, depois a segunda temporada, que já tá até toda desenhada, tá bonitinho.
Só que aí o senhor, meu esposo, falou assim pra mim, querida, não dá pra deixar a rede sem alimentação, não é mesmo? O algoritmo não vai gostar disso. E eu disse, mas é mesmo, você tem razão. E agora? Ele agora tem que continuar. Eu falei, como é que eu vou continuar se eu separei o podcast por temporadas? E eu não posso meter uma temporada atrás da outra, querido. Aí deixei ali marinando essa ideia. E quando o podcast nasceu, eu demorei muito para nomeá-lo. Ele nasceu por um motivo, ele nasceu com um nome e esse intervalo entre temporadas também vai ter um nome e vai ter um motivo. Então, para eu conseguir introduzir isso aqui direitinho, eu vou explicar para vocês por que o podcast se chama Lugar Nenhum, e agora eu tô com a cola, e como que vai ser o quadro entre temporadas, beleza? Então, vamos falar aqui sobre por que o podcast se chama Lugar Nenhum. Vou ler minha colinha, que eu não decorei. Não decorei. Então, vamos lá. Podcast ele se chama Lugar Nenhum porque ele representa o universo. E aqui eu vou ler um textinho que eu acho que vai conseguir dar uma virada de chave para vocês entenderem de tipo, puta, não tinha pensado por esse ângulo, mas vamos lá. O lado de fora do universo. O universo é a definição de tudo que existe: espaço, tempo, matéria e energia. Portanto, perguntar o que há do lado de fora ou para onde o universo está se expandindo não faz sentido científico. Não existe um lugar fora dele porque o espaço simplesmente acaba nos limites do próprio universo. Logo, o universo habita lugar nenhum. E a ideia do projeto em si, né, todo, que eu falo podcast, mas ele é mais do que um podcast, né? Ele é um projeto experimental de bate-papo entre pessoas. Eu tô aqui fazendo e você tá aí assistindo, logo é a conexão entre duas pessoas. Então, a ideia desse projeto é a expansão de nós enquanto seres humanos. Eu aprender com quem tá do outro lado e quem tá do outro lado se sentir compelida a pensar sobre si mesmo, sobre sua existência, sobre a vida, através das coisas que a gente discorre por aqui, saca? Eu acompanho alguns podcasts que mexeram muito comigo nesse decorrer de vida e que me trouxeram, assim, muita maturidade para conseguir passar por muitas situações. Eu sou mãe atípica, eu tenho filho desde nova, eu já passei algumas situações de violência, já vivi um pouco, gente, já vivi um pouco. E ainda assim, conversar comigo, eu sempre vou contar as coisas num tom mais leve. Não é que não tenha doído, não é que não tenha machucado, não é que não tenha deixado alguma marca, mas é que eu escolhi contar a minha narrativa de um jeito mais leve, porque toda vez que eu conto a minha história, eu também escuto. E eu prefiro muito mais me inspirar com a história que eu escuto sobre mim mesma do que chorar toda vez que eu contar uma história sobre mim. E através disso, eu comecei a buscar, né, conteúdos, criadores de conteúdo, e conheci canais incríveis, né? Eu conheci, por exemplo, o Psicologia na Prática, que é da Alana Nijá, uma psicóloga neurocomportamental cristã. Eu acho muito importante dizer isso. Eu não tenho religião, eu não tenho uma prática religiosa intrínseca e eu não tenho crenças cristãs. Mas ouvir a Alana foi, assim, uma mudança para mim muito grande. A forma como ela fala das coisas, a forma como ela traz as vivências, abriu muitas portas para mim, pessoais, de me redesenhar, de me acolher de volta. Conheci o Gostosas Também Choram, que hoje é meu xodó, eu adoro esse podcast, indico para todo mundo que eu conheço. Inclusive, esse aqui eu posso até chamar de um filhote de Gostosas Também Choram, porque eu sempre tive muito medo de fazer o podcast, porque você sempre vê uma mega produção para um monte de coisa, né? Uma centena de aparelhagem. E, cara, a mina faz o negócio no quarto dela e faz com uma perfeição, porque a questão não é o visual, a questão é a transformação que você ganha quando você escuta o podcast. E eu falei, meu, se dá para fazer assim, eu também vou. E aí me aqueceu o coração porque eu descobri que ela se baseava num outro podcast no mesmo formato, ou seja, garotas influenciam garotas. Então, assim, o fato de eu me inspirar em outras, que se inspiraram em outras, que se inspiraram em outras, pode ser que alguém se inspire em mim, e olha o tamanho dessa rede, não é? Então, Lugar Nenhum, ele se expande para todos os lugares, tornando esse lugar alguma coisa. E entre temporadas,
eu pensei em alguma coisa que tivesse esse simbolismo também, essa coisa do já que eu tô falando de universo, de criação, de imaterial, de algo que eu não consigo nomear, mas que eu sinto, como que eu vou nomear e o que que eu vou fazer entre temporadas? Eu não quero fazer qualquer coisa. E aí entra a minha brincadeira. Eu sempre quis ter hobbies como costura criativa, cerâmica fria, fazer vela, fazer incenso, fazer óleo natural, cromoterapia. Enfim, quem me acompanha nas redes sabe que eu sou uma pessoa diversa e adoro. E eu não tinha condições de fazer essas coisas no decorrer da minha vida por uma cacetada de fatores. Mas hoje se tornou algo palpável a partir do momento que eu comecei a estudar quais são os benefícios de trabalhos manuais para a saúde mental, para a saúde cognitiva. E tem muito a ver com a minha proposta dentro do Lugar Nenhum. A minha proposta com o Lugar Nenhum é tornar as nossas vidas prazerosas. A gente tem a tesão em viver a vida que vivemos. Não tô prometendo que você vai virar milionário do dia pra noite. Não tô prometendo que o seu chefe vai parar de ser um pau no cu. Não tô prometendo que as pessoas que são horríveis com você vão deixar de ser horríveis. O que eu quero apresentar aqui é ferramentas para a gente conseguir ultrapassar essas barreiras sem todas as vezes a gente tem que abrir uma ferida do tamanho do universo na nossa alma e sangrar tudo que a gente tem. É a gente tentar passar por esses momentos com o mínimo de dor possível, tanto pra gente quanto pros outros. A ideia aqui não é você se tornar um grande filha da puta, sem alma, que vai cagar na vida dos outros. A questão aqui é você se tornar uma pessoa forte o suficiente para que não caguem na sua vida. E aí entrou esse ponto, que é esse quadro que vai se chamar singularidade. E o que é singularidade? Porque tudo nessa vida eu tenho que ter alguma coisa aqui de cola para explicar para vocês que eu acho necessário. Pera aqui. Quase enfiei a perninha dos óculos no meu olho. Vamos falar de singularidade. Singularidade. Na cosmologia, singularidade é o nome dado ao ponto de origem do universo. Um lugar tão pequeno, tão denso e tão misterioso que as leis da física deixam de funcionar como conhecemos. É o limite daquilo que conseguimos explicar. Porque toda criação começa em um espaço pequeno, uma linha, um fio, um pedaço, uma faísca. E talvez nós também sejamos assim. Universos inteiros nascendo silenciosamente dentro de coisas aparentemente simples. E assim nasce singularidade. Um espaço para criar com as mãos e refletir sobre aquilo que nos transforma. E eu estou muito, muito, muito feliz de trazer para vocês esse adendo para esse projeto. O projeto, ele tá nascendo enquanto eu tô fazendo. Como eu falei, né, lá atrás, acho que no episódio 0, já tem pelo menos 5 anos que eu tô gestando a ideia de ter um podcast, de ter um canal onde eu possa discorrer com as pessoas por mais de 30 segundos, que rede social, 30 segundos não dá para nada. E o podcast nasceu para ser esse espaço, essa troca, esse lugar. E eu tenho... Desculpe. E eu tenho pretensão de ampliar isso aqui, de fazer apresentações ao vivo, de ter pessoas junto comigo, de entrevistar, mas tudo tem que começar de algum lugar e tudo tem que começar pequeno. Tudo começa em uma singularidade. E assim vão nascer os tempos entre temporadas. Então, entre uma temporada e outra, a gente vai ter a singularidade. E nessa primeira, que vai começar já já, porque só tem mais 2 episódios da primeira temporada, a ideia vai ser explorar costura criativa e cerâmica fria. E eu separei também alguns pontos de dados de estudos de o que isso faz na gente. Vou ler aqui para vocês. Estudos sobre atividades manuais e criativas para a saúde mental. Reduzem o estresse, diminuem a ansiedade, ajudam a reduzir os níveis de cortisol, hormônios do estresse, melhoram a concentração e o foco, estimulam a criatividade, favorecem o estado de atenção plena, o mindfulness, auxiliam na regulação emocional, promovem sensação de bem-estar, aumentam a sensação de realização e propósito e funcionam como uma pausa no ritmo acelerado do dia a dia, fortalecendo a conexão consigo mesmo,
criando um espaço para expressão emocional, incentiva o relaxamento, contribui para a prática de autocuidado e autonomia, geram satisfação ao transformar ideias em algo concreto. Ou seja, não vejo por que não testar singularidade com coisas manuais. Queria saber de você, e aí? O que você achou dessa ideia de fazermos aqui um entre temporadas diferenciado? Detalhe, eu vou testar formatos, eu vou testar modelos. Esse formato aqui que a gente está fazendo, câmera na minha frente, o fundo do podcast, vai funcionar para as temporadas. A singularidade, como ela é um ponto que nasce alguma coisa, eu vou ter licença poética para fazer como eu achar melhor. Então, se eu quiser pôr a câmera na ponta do meu nariz para gravar, eu vou fazer, porque singularidade me permitirá. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado da ideia e da novidade. Eu queria muito ficar aqui discorrendo, batendo um papo com vocês, que tá uma delícia, porque eu ainda tenho muita coisa para falar, eu separei várias coisas. Só que, como sempre, eu tenho que ir buscar a amiga de vocês na escola, senão o conselho tutelar carrega minha criança. E aí vai ficar difícil para mim. Mas comenta aí, o que você achou do Entre Temporadas e o que você tá achando do Lugar Nenhum. Eu quero saber a sua opinião, me conta. E se você tá assistindo e costuma postar nas redes sociais, eu queria muito que você gravasse uma story me contando o que você aprendeu até o presente momento com esse espaço aqui. Eu aprendi muita coisa, gente. Tá sendo uma delícia fazer isso aqui com vocês. Mesmo com a loucura, com o desespero, pesquisa de pauta, escrever as coisas, achar formatos para gravar, editar, colocar no ar. Tá sendo muito gostoso mesmo desenvolver esse projeto. Espero que esteja sendo tão gostoso para você estar junto comigo como está sendo gostoso para mim desenvolver isso daqui para vocês. Aliás, pra gente, né? Pra gente, porque eu também estou me deleitando com isso aqui. Beijo, fui, tem que buscar a menina.